Finalmente saiu os spoilers do capítulo 1146 de One Piece. Uma coisa que o Oda deixou bem claro é que essa obra está muito perto do final. E se você não quiser que eu acabe com você assim como One Piece, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada esticada no botão do like que ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando, e vocês já ouviram aquele ditado, né? Tudo que é bom dura pouco, menos One Piece, que tá há mais de 20 anos, marcando sua presença quase que semanalmente, tirando, é claro, aqueles finais de semana que o Oda decide ficar com a sua família e dar aquela descansada. E infelizmente, graças a esses capítulos que estão lançando, o final de One Piece está cada vez mais perto. Mas sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. O capítulo vai iniciar com a história de capa de Yamato, que seria Uchi quer servir Yamato, dando indícios claros que ela está preparando uma tripulação para ir atrás de Luffy e velejar pelos mares. Se eu fosse dar um chute para vocês, além de Page One e a Uchi, que são remanescentes de Kaido, provavelmente a gente vai ter alguns dos bainhas vermelhas na tripulação da Yamato e possivelmente ela vai atrás do Luffy após o arco de Elbaf. Então infelizmente não teremos Yamato na tripulação dos Chapéus de Palha, mas provavelmente ela fará parte da grande frota dos Chapéus de Palha também. E após essa bela história de capa, o capítulo já se intensifica, porque simplesmente temos 3 batalhas para ter o foco. Vai ser um dos capítulos com mais batalha desde o início desse arco. Seria Gunko versus Piratas Colon, Killingham versus os professores, incluindo, é claro, Kiba e Angie, e Chomers versus Saul. O menino vai embolachar o gigante. Começando pela Gunko. Gunko se destaca com a força dominante. Ela derrota praticamente todos os Piratas Colon e o Sop até que consegue um golpe explosivo certeiro nela. Mas é completamente inútil. Ela simplesmente se regenera por completo. A gente nota que ela defende com as suas mãos o ataque, mas acaba restaurando seus braços e logo em seguida ela sequestra Colon, deixando todos em choque. O que fica complicado em One Piece é que agora o Oda tá abusando da questão de regeneração. Todos os personagens, os inimigos, se regeneram dos ataques inexplicavelmente. A Nami ficou observando o que está acontecendo e ela desconfia que a Gunko seja uma invasora humana. E a Gunko, ouvindo aquilo, diz: "Eu não sou uma invasora humana, eu sou uma deusa." E logo em seguida, é claro, ela utiliza a sua técnica nomeada Borda de Flecha Loi. E você me pergunta o que ela faz com esse ataque, Sonar? Que ela simplesmente redireciona todos os ataques enviados a ela quase que instantaneamente. Ela faz isso com os ataques de raio da Nami, com os ataques de Jinbe e com os ataques de Brock. Então não importa o que você faça, a mulher consegue se regenerar e volta a todos os ataques que você manda em direção a ela. O único problema de uma personagem extremamente poderosa igual essas que eles estão montando em One Piece é que eles nunca sabem derrotar direito esses personagens, porque eles são extremamente poderosos no início e depois que o arco vai avançando, eles simplesmente derrotam a personagem com ataques comuns. É que temos que concordar, após 1146 capítulos, o Oda ele tá seguindo um padrão, e é um padrão que o pessoal já gosta, então não tem por que ele alterar tanto assim também. E após a Gunko simplesmente humilhar todos com as suas técnicas, ela diz um discurso perturbador. E é exatamente aí que a gente percebe que a história de One Piece sempre está fadada à destruição da humanidade. O mundo deveria acabar de repente, sem que ninguém percebesse, mas os humanos como Clover, Olivia e Vegapunk perceberam isso, e agora todos sabem, uma imensa guerra vai engolir o mundo inteiro. Quando isso acontecer, vale a pena pensar quem os gigantes irão seguir. E isso levanta algumas coisas extremamente interessantes, porque muito provavelmente o governo mundial encerrou o mundo por diversas vezes, e não somente uma, junto com o século perdido. Imagine se constantemente o governo mundial dentro de One Piece faz destruições em massa somente por suspeitar que pessoas sabem demais. E porque dessa vez eles agiram completamente diferente. Porque um exemplo, eles poderiam só iniciar a destruição da raça humana como eles sempre fizeram. Porque se você for analisar palavra por palavra da Gunko, dá indicação que o mundo simplesmente iria acabar sem deixar avisos pra ninguém. E se eles fizeram isso uma vez, eles poderiam fazer a qualquer momento. Eles não precisariam esperar os protagonistas ficarem mais fortes. Então algo além de tudo isso aconteceu. Tem pessoas por trás que estão paralisando a destruição mundial. Imaginem só que loucura. No passado, um guerreiro pirata acabou enfrentando o governo mundial, no caso de Joy Boy, ao chegar na última ilha. E essa última ilha era completamente diferente da ilha que o Roger chegou, que seria Laugh Tale. Imagine sempre que o mundo é reiniciado
as ilhas se alternam completamente e por isso essa dificuldade na navegação, alterando, claro, todos os complementos para navegar, os log poses, os mapas de rota, entre outras coisas. E seria muito interessante e explicaria por que os gigantes não entendem das tecnologias que possuem no seu próprio país. E no trecho que ela diz quem os gigantes irão seguir, dá pra gente montar um paralelo com uma mitologia muito antiga, que diz que gigantes são moldadores de continentes. Então, possivelmente por isso que o governo mundial necessite tanto da ajuda dos gigantes, sendo ela, é claro, voluntária ou involuntariamente. A cena muda de Gunko para Killingham e ele está enfrentando Kiba e Ange na escola da Morsa. Após derrotá-los, ele se prepara para transmitir algo extremamente importante para o mundo, o que simplesmente pode abalar tudo na existência de One Piece. O capítulo termina com uma página dupla incrível e a gente vê Sal gravemente ferido após lutar contra Sanshomers. Antes de desmaiar, ele sussurra algo crucial para Robin e Chopper: escondam-se no meu cabelo e salvem as crianças depois. Eu tenho a mais completa certeza que o que foi gravado nessa transmissão é simplesmente os Sanshomers dizendo que Elbaf abrigava um sobrevivente da ilha de Ohara. Após esse crime gravíssimo que eles cometeram contra o governo mundial, Elbaf vai cair. E isso é um erro gigantesco, porque o líder do território de Elbaf não é ninguém menos que o Ruivo. O cara vai ficar putaço, imaginem só. Elbaf começar a ser atacada, Luffy e os demais completamente derrotados, o Ruivo aparecendo no meio do combate, no meio das explosões e dizendo: a última vez eu resolvi isso tudo no diálogo, mas diálogo é meu ovo. Na verdade, o diálogo é o ovo do Roger, que ninguém sabe o que é, e começa a estancar todo mundo na porrada. Dá um arrepio só de imaginar o Ruivo aparecendo e finalmente lutando contra alguém de força equivalente a dele. E aí o Chomers encerra o capítulo falando: uma escola e uma biblioteca. Vocês gigantes são guerreiros e também aqueles que vão lutar ao nosso lado como mercenários. Maldito seja Herald, bagunçando tudo desse jeito. E é claro que isso deixa autoexplicativo de por que os gigantes irão ajudar o governo mundial nas coisas que ele precisam. Os caras estão simplesmente sequestrando o filho de tudo que é gigante, inclusive, é claro, do nosso querido Scopper Gaban, o devorador de montanhas. E você acha que eles não vão ajudar para manter as suas crianças a salvos? Porque diferente dos outros piratas, diferente das pessoas que aparecem em One Piece, o governo mundial não se importa em matar absolutamente ninguém. A maneira com que o governo mundial faz reféns é completamente diferente. Não existe esse negócio de você fazer tal coisa para mim que eu vou deixar ele vivo. É, se você falar que não, eu vou matar e ponto final. E essa questão dele necessitar dos gigantes para moldar o mundo, digamos assim, também responde pra gente por que constantemente o governo mundial insiste tanto em criar gigantes. Lembra de Punk Hazard, a ilha das crianças dorgada? Exatamente isso. O governo mundial constantemente tenta criar gigantes para ter uma raça manipulável para eles sem a necessidade de constantemente ter que ir até Elbaf e passar por toda aquela situação, porque os gigantes são guerreiros extremamente poderosos. E o capítulo se encerra exatamente aí, sendo lançado ele dia 20 de abril de 2025, e tudo que esse capítulo mostrou pra gente é a conclusão não do arco de Elbaf, mas a conclusão que vai levar ao final derradeiro de One Piece. Não tem escolha. Eu tô pra falar pra vocês que a gente só vai ter o arco de Elbaf, depois a gente vai ter um avanço com o Luffy ignorando algumas ilhas, até chegar próximo da última ilha. Aí a gente vai ter um arco um pouco curto e depois disso um arco já iniciando a guerra final desse mangá. E também é claro, né, a gente vai ter que ter um arco explicando o que aconteceu no século perdido. Antigamente eu falaria que o One Piece teria uns 1500 a 1600 capítulos fácil, mas eu tô pra falar pra vocês que do jeito que o Oda está constantemente dando informações pra gente, os capítulos não passarão de 1350. E isso me levanta uma questão interessante, porque o One Piece não mostrou pra gente quase nada sobre a história do passado, não mostrou nada sobre a história do próprio Dragon e muito menos a história do passado de Munerona. Como que ele vai adaptar tudo isso nesse restante desse mangá, não faço a menor ideia, porque tem história para mais de 600 capítulos se o Oda seguir exatamente o que ele sempre faz, mas tudo indicando que ele está finalizando a obra. Eu não acho que vai ficar legal, sabe? Ele sempre fala, está acabando nos capítulos pelas entrelinhas, está acabando, e ficar prolongando, não vai ficar muito legal. Eu acho que ou
o Oda vai acabar se perdendo e adiantando o final sem explicar muita coisa, ou ele vai esticar a obra e ela vai ficando entediante ao decorrer do tempo, porque quando a gente sabe que a coisa está acabando e a gente não tem a finalização rápida, a gente fica um pouquinho incomodado com as coisas. Foi o primeiro capítulo que eu leio em muito tempo de One Piece que me deixou com um pouquinho de saudade já da obra. Eu lembro que isso aconteceu comigo quando eu li a finalização de Dragon Ball GT há bastante tempo atrás. E eu vou ser sincero com vocês, não estou preparado para isso de One Piece ainda. Deixe nos comentários aí pra mim saber a opinião de vocês. O que vocês farão no último capítulo de One Piece? Esperarão um anúncio do Oda falando que aquilo foi pegadinha e vai começar o Two Piece, ou simplesmente virarão a página e começarão uma nova história? Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada emborrachada no botão do like. Todo mundo que se inscreve nesse canal acaba comendo a mera no meio. Eu sou Narkin, diz tchau.